Queridos, abra sua Bíblia comigo, por favor, em Gênesis 12. Gênesis 12. Para quem não sabe, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, tá? Porque tem gente que vai procurar lá no final. Gênesis 12. Aleluia. Pai, que a tua graça e que a tua presença seja notada em nosso coração, porque triste é quando o Senhor se faz presente e nós não percebemos isso. Eu quero, neste momento, liberar o ambiente, tanto para aqueles que estão aqui na nave da igreja, como para aqueles que estão em casa ou qualquer outro lugar, para que eles possam ser tocados pelo teu Santo Espírito. Que esta graça seja uma realidade na vida de quem nos ouve esta manhã. Que em nome de Jesus, tudo aquilo que é impedimento espiritual, cadeias, prisões, sejam desfeitas, e que a graça do Senhor possa permear a sua vida. Que você, nesta manhã, receba um renovo, uma palavra que possa te despertar para aquilo que Deus tem profeticamente para a tua vida. Nós oramos, crendo que maior é o que está em nós daquele que está no mundo, crendo que nós podemos todas as coisas, porque é o Senhor Jesus quem nos fortalece. E se Deus é por nós, nada e ninguém será contra nós. Cremos, Senhor, que teu Espírito se move aqui, se move aonde essa palavra chega, e querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá, em nome de Jesus. E a igreja diga comigo amém, assim seja, assim será. Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Glória a Deus. Até aí, queridos. Nós entregamos uma palavra na sexta-feira sobre ser uma bênção na mão de Deus. E é interessante que a igreja perece, sofre, é destruída, como diz a Bíblia, por falta de conhecimento. Uma vez eu fui pregar numa igreja em São Paulo, e na emoção do momento, eu disse: a Bíblia diz que o povo é destruído porque é ignorante. Aí o pastor era tradicional, bigodão, se levantou e disse: eu discordo de você, porque a Bíblia não fala isso. Eu falei: a Bíblia diz, o meu povo é destruído, o meu povo sofre, o povo perece, porque não tem conhecimento. Quem não tem conhecimento é o que, pastor? Ele falou: ignorante. Aí sentou. Precisamos compreender o que a palavra de Deus diz. Eu não estou xingando você, eu estou te lembrando que é ignorante. Então a igreja é fruto do nosso desconhecimento. Então a igreja sofre, a igreja perece, a igreja é destruída pela falta de conhecimento. Quando falta conhecimento em você,
é como o combustível que falta num carro. Ele para, você para. Nós precisamos deste conhecimento revelado da palavra de Deus pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo quer revelar a você o que vai no coração de Deus, não somente para a sua vida, porque quando nós olhamos só para o nosso umbigo, nós somos egoístas. E a nossa tendência humana é de olhar só para as nossas necessidades, carências e precisões. Quando na verdade a visão de Deus para nós não é micro, é macro. Quando você consegue olhar além de, quando a tua visão transcende o natural, o humano, o comum, quando você rompe as barreiras da limitação e consegue perceber o que a palavra diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Diga aí: Cristo em mim, a esperança da glória. Mais uma vez: Cristo em mim, a esperança da glória. Note o que a Bíblia fala a respeito da nossa condição espiritual, como filhos e filhas de Deus e como igreja. Nós ficamos presos ao que é terreno. Pensamos só em ter. E você precisa buscar o ser. Porque o resultado da bênção de Deus não está naquilo que você conquista pela tua capacidade e habilidade. Está naquilo que Deus faz em você e depois através de você. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De novo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mais uma vez: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós pensamos que é o profeta que tem esta verdade para nos entregar. O profeta, quando ele é de Deus, ele simplesmente vai confirmar aquilo que Deus já nos entregou. A igreja precisa aprender a garimpar aquilo que agrada a Deus. E quando eu falo de garimpar, a visão que nós temos é aquela mesma, de muito trabalho para cavar e tentar achar alguma coisa de valor. Aquilo que Deus tem para nós é de graça, mas não é barato. Diga aí: é de graça, mas não é barato. Então tem gente que pensa que vem assim: Deus me dá, e veio, aconteceu, como que se o anjo tivesse uma vara de condão, te tocasse, e aquele seu pedido se torna realidade. Não é desta forma. Nós precisamos cultivar uma vida de intimidade com Deus, para que esta intimidade estreita, profunda, particular, possa mudar a nossa realidade de fé. Porque muitas vezes nadamos no raso, bebemos água suja. Deus tem algo que para nós está no profundo, mas lá no profundo não é lugar que todo mundo vai. Tem gente que não tem essa disposição. Então Deus está desafiando você nesta manhã
a buscar aquilo que você até hoje não buscou, ou aquilo que você começou a buscar, mas desanimou, e por alguma razão você desistiu. Deus me mostra pessoas que estão aqui nesta manhã, que desistiram de buscar de Deus aquilo que Ele tem para entregar. Estão conformadas. Se Deus me der, amém. Se Deus fizer, amém. Mas se Ele não quiser dar e nem fazer, para mim tanto faz. Eu quero te falar que essa não é uma atitude que Deus espera de você como filho. Filho obediente. Filho que se submete à sua vontade. Porque a vontade de Deus para nós é boa, agradável e perfeita. De novo, boa, agradável e perfeita, de acordo com Romanos 12. Tudo que você precisa fazer é se entregar à vontade de Deus. O problema é que nós fomos estragados pela vida, talvez até pela educação que tivemos e cultura que tivemos, porque o ambiente, ele interfere diretamente na nossa personalidade. Então nós precisamos nos libertar de nós mesmos para poder dar ênfase à vida espiritual. Deus quer que você possa fazer renúncias, porque tem muita coisa que é maldição na tua vida e te impede de ter esta comunhão com Deus, esta intimidade particular, estreita, profunda, pessoal. Então você tem que pedir para o Espírito Santo, para Ele te mostrar o que é que precisa ser tirado da sua vida. E a decisão é sua. Quando você assume o controle da sua vida, você vai dizer: não quero mais ser assim, pronto, acabou. Aí você vai depender do Espírito Santo, o Espírito Santo vai te fortalecer na tua decisão. O problema de algumas pessoas é que elas dizem: eu quero, mas não muito. E daqui a pouco elas estão retroagindo. Daqui a pouco tem uma recaída. Por quê? Ela gosta do pecado. E o diabo, nas suas tentações, ele é sucinto, porque a carne, ela gosta de pecar. Os pecados carnais são muito fáceis de se alcançar o ápice, o clímax do prazer. Então, os prazeres carnais são muito fáceis de sentir. É por isso que este mar de sensações acaba ludibriando a sua alma, e você fica enredado, você fica preso a tudo isso. E o pior de tudo, você fica escravo do pecado. Você gosta, sabe que precisa deixar, mas não consegue. O problema de não conseguir se libertar de alguma coisa é porque existe aquele vínculo de dependência. Nós temos aí a dependência química, temos os adictos, aqueles que são usuários de algum tipo de droga. Então a dependência, para você ter ideia, é isso. Monta-se uma cadeia onde
você se torna cativo por conta das suas carências, por conta das suas crises emocionais, conflitos, por conta dos seus traumas complexos, tormentos, crises de identidade, crises existenciais. Quando eu falo isso, você tem que assumir o controle da tua vida e receber como verdade a revelação que Deus te entrega. A voz do corpo é a voz dos seus sentimentos. Temos os sentidos. A voz da alma é a voz da razão. Nós sabemos o que fazer, mas mesmo assim a gente não faz. Você corre o risco de viver a sua aventura. E a voz do Espírito é a voz da consciência. Agora, quando você é renovado no seu espírito, ou melhor, quando o seu espírito é recriado, sua alma é renovada, o espírito é recriado. Quando você tem o espírito recriado, você vai ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E quando a palavra que diz, tudo posso naquele que me fortalece, não é só um versículo, não pode ser só um versículo, é a palavra que saiu do coração de Deus, é a palavra que passou pela boca de Deus. Quando a gente vai para João 1:1, que diz assim, no princípio era o verbo é a palavra, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Sabe o que está dizendo aí? Que a palavra não é um som, a palavra é uma pessoa, a palavra é Jesus. Nós tivemos uma experiência com este Cristo, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que você mesmo cambaleando está aqui, é por isso que mesmo se arrastando você está aqui, é por isso que mesmo desanimado, desmotivado, desnorteado, sem iniciativa, você está aqui. Eu quero te falar uma coisa, Deus não desiste de você, Deus não desiste de você. Quando para a gente a coisa está ruim, para Deus a coisa está boa, porque a gente se desarma, porque a gente chega e diz, Deus faz em mim, eu permito, eu deixo. As nossas resistências são minadas. O problema é que nós somos tão orgulhosos, arrogantes, prepotentes, soberbos, vaidosos, que não deixamos Deus fazer o que Ele quer fazer em nossas vidas. A Bíblia fala de um dia que Jesus chorou, e quando Ele olhou para Israel, Ele disse, quantas vezes eu quis, como uma galinha, colocar os pintinhos debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. Ou seja, o povo estava fazendo uma opção errada. Tudo que Deus queria, e por isso Ele mandou Jesus, era para cuidar dos seus pintainhos, dos seus pintinhos, do seu povo. E nós escolhemos o caminho que escolhemos, aí lá na frente não dá certo, aí você fica frustrado, decepcionado, desiludido. A escolha foi sua, Deus não abençoou isso. Lá na frente a coisa desanda, lá na frente a coisa não dá certo, e a gente fica arrasado. A gente criou uma expectativa humana, não foi discernimento de Deus. Sabe por quê?
Para você saber o que Deus quer, pode ser através de uma testificação imediata, quando de repente eu sinto no meu coração aquele sentimento aviludado, aquela tranquilidade, aquela paz, mas de algo que eu já estava orando. Porque quando você se depara com alguma situação, você precisa depender do Espírito Santo, porque a Bíblia diz: não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Você precisa continuar no caminho, e você sabia que este caminho é Cristo? E que a tua vida, ela vai passar por 3 etapas. A primeira etapa é entrar neste caminho, eu sou o caminho. A segunda etapa é você descobrir a verdade que só há em Cristo. E conhecereis a verdade. Ele diz: eu sou a verdade. E o terceiro estágio é: eu sou o caminho, a verdade, agora a vida. Você vai desfrutar da vida que você não conheceu, da vida que você não viveu, da vida que você não experimentou. E tudo que o diabo quer é roubar isso de você. O diabo não quer que a tua vontade colida com a vontade de Deus. O diabo quer roubar você da presença de Deus. O diabo quer te tirar da presença de Deus. É por isso que chega um determinado tempo que você fica desmotivado, desencorajado, desmotivado, sem iniciativa de vir à igreja. Você diz: não, eu sei que eu preciso, mas eu não tenho mais força, eu não quero, eu não gosto. De repente o diabo usou alguma coisa para te esfriar espiritualmente e roubar a tua fé. Aí entra a tua decisão de você exercer autoridade espiritual e retomar o controle da tua vida de fé. Algumas pessoas pensam: eu vou para outra igreja, eu vou mudar de igreja, eu acho que a coisa vai melhorar. Talvez seja a igreja, talvez seja a liderança, talvez seja o pastor. E não é. Do mesmo jeito tem gente que pensa assim: eu não estou feliz no casamento, então eu vou trocar de esposa, eu vou arrumar outra. Eu vou trocar de marido, eu vou arrumar outro. Aí ela começa a sair, ela vai para a balada, ela vai viver uma vida de aventura, e aquilo não preenche o seu coração. Do mesmo jeito acontece com a vida espiritual. Nós quebramos a nossa aliança com Deus quando nós agimos assim. Eu nasci aqui, eu vou crescer aqui, eu vou florescer aqui, e vou dar muitos frutos aqui para a honra e glória do Senhor. Tem períodos que até para mim, que sou pastor, são difíceis, e eu tenho que me fortalecer em Deus. Eu tenho que depender da sua palavra revelada no meu espírito, para não desistir, para não voltar atrás, para não abandonar o propósito de Deus. Então o grande segredo é você ter a Bíblia como a sua âncora. Sabe o que é uma âncora, né? O navio, quando ele chega ao seu destino, ou ali ele quer repousar, ele desce, baixa a âncora. E a âncora é como se fosse um gancho, muito pesada, e ela vai até o fundo do mar, e ali ela se enrosca, e o navio então fica parado, em segurança. Nós precisamos ter a palavra de Deus como a nossa âncora nestes dias. Você não pode, por exemplo, ter a Bíblia apenas como um livro qualquer. E tem gente que tem a Bíblia como um livro espiritual. Antes tinha lá o seu livro dos sonhos, agora tem a Bíblia. Antes tinha lá o livro das simpatias, agora tem a Bíblia. O brasileiro, ele vive muito crendice e superstição. Nós precisamos, amados, nos libertar daquilo que era místico,
e ir para a palavra, encontrar um Deus amoroso, que quer tornar você uma bênção, como eu preguei na sexta-feira. E preste atenção, tem coisa que Deus quer fazer em você, e você não sabe. Por exemplo, por que é que a gente sofre tanto com essa crise de consciência que a gente tem? É porque você não se sente amado de Deus. Se eu perguntasse para você nessa manhã, tanto para aqueles que estão aqui, como para aqueles que estão em casa, você se sente amado pelo Senhor? A pessoa, para começo de conversa, ela não se gosta, a autoestima dela está baixa, ela não se respeita, ela não se admira, ela não se considera, ela já está mal com ela, e a consequência disso é que é através deste olhar que ela vai ver o mundo. Quando você começa a ver o mundo com os olhos de Deus, Jesus, dependurado na cruz, ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele foi preso, ele foi torturado, ele foi humilhado, até chegar no Gólgota, ele foi crucificado, e ele, antes de morrer, abre a boca e diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Olha a nobreza do coração do nosso Cristo. Quando alguém vem falar comigo sobre alguma injustiça que sofreu, eu digo assim: alguém te crucificou? Não. Alguém te furou do lado com uma lança? Não. Alguém colocou uma coroa de espinhos na sua cabeça? Não. Amados, então aquilo que nós passamos é nada. A Bíblia diz que nós temos que ser fiéis até o sangue, nós não somos. Qualquer coisinha que acontece, a gente fica chateado, aborrecido, ferido, magoado, amargurado. Por quê? Resultado da nossa autoestima. Você não sabe quem é em Cristo, você não conhece a sua verdade, e não importa o que as pessoas falem de você, você precisa conhecer a sua verdade. Então a primeira coisa é você saber que é amado de Deus. Talvez você me diga: pastor, mas eu não me sinto amado por Deus. Sabe por que você não se sente? É por conta do pecado. O pecado, ele bloqueia esta revelação no teu coração. Mas quando você diz: eu recebo este amor de Deus no meu coração, diga aí: eu recebo este amor de Deus no meu coração. Diga: eu recebo esta revelação, eu sou amado de Deus. A primeira coisa que você ouve na sua cabeça, porque o diabo fala aí, a mente é o campo de batalha do crente. O diabo diz: mas você está em pecado. Pastor, como é que o senhor sabe? Porque ele já fez tantas vezes isso comigo. Você tem pecado. Jesus veio para os pecadores. Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E quando você reconhece a tua condição, eu sou amado, e por eu ser amado, eu vou ser tratado por Deus. Eu vou permitir, eu quero, eu me submeto. É aí que a tua vida vai dar uma guinada. É aí que você vai viver uma outra realidade. Porque tem gente que quer viver como Alice no País das Maravilhas. Acha: eu já tenho Jesus, então a minha vida vai ser abençoada. Teoricamente sim, mas na prática não. Por quê? Porque na verdade, quando alguém apenas discursa, ele não está vivendo a palavra. E o segredo para nós é de viver essa palavra. A minha oração tem sido essa: Senhor, me ajuda a viver tua palavra.
não parcialmente, não superficialmente. Deus, eu quero a profundidade da tua revelação. Eu preciso ser comprometido contigo para eu deixar tudo aquilo que te entristece. Efésios 4:30 diz: não entristeçais o coração, o Espírito Santo de Deus. Não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Então você tem que crescer. Você já percebeu que tem crente que se converte e ao invés dele melhorar, ele piora? E o resultado desta piora é que chega uma hora que ele volta para o mundo. Ele abandona a fé. Ele se torna um apóstata. Ele vira as costas para Jesus. E eu sei que você tem muito de Deus no teu coração. Eu sei que você briga com o pecado e resiste às tentações. Mas eu quero te falar que Deus, Ele quer tirar você da posição espiritual que você está. Ele quer te transferir do reino das trevas. Quando fala de trevas, fala da falta de revelação. Quer te transferir do reino das trevas para o reino da luz do seu tão grande amor. A gente quer se justificar. A gente quer dizer: Deus, eu quero me explicar. Deus diz: eu quero apenas te abraçar. Eu quero apenas você nos meus braços. Filho amado, filho querido. E a gente não se sente filho, fala: não, eu sou o pior crente dessa sala, eu sou o pior crente dessa igreja. Ah, se esse irmão que está do meu lado soubesse o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo, o que eu sou. Preste atenção, Deus sabe, e mesmo assim Ele te ama, mesmo assim Ele te quer. Tem tanta gente lá fora no mundo que não caiu ainda dentro de uma igreja, mas você está aqui. Você vai, cambaleia, volta, você vai e vem se arrastando, mas você está aqui. Existe um grito de socorro silencioso dentro da tua alma que diz: eu não posso viver sem Deus, eu não posso ficar sem Jesus. Aí você chega aqui e pensa: hoje Deus vai me condenar. Aí Deus chega aqui e te liberta, porque Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Tem alguma música que fala de amor? Vai lá. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Vamos ficar em pé um pouco. Se estou fraco, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar.
seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Feche os teus olhos. Recebe esse amor. A gente tem falado de bênção, mas a maior bênção que você pode ter na tua vida é essa cumplicidade com este Deus, e não chamá-lo apenas de Deus, mas de Pai. Este é um ambiente que te lava, que te limpa e te purifica. Corre, caia, xalabassore, caia, manassá. Este é um ambiente que te lava, limpa e purifica. Eu sei que você pode ouvir no teu coração: eu amo você. Nas tuas crises eu amo você. Nas tuas deformidades eu amo você. Na tua rebeldia eu amo você. Na tua desobediência eu amo você. O diabo quer a condenação para a tua vida, mas meu amor é incondicional. Eu amo você. Você é minha, você é meu. Jesus morreu por você. Fui eu quem te escolhi no mundo, fui eu quem te trouxe para junto de mim. Você é propriedade única e exclusiva do Deus vivo e todo-poderoso. Recebe esse amor. Fala com Deus. Briga com a sua mente e diz: eu sou amado, eu sou amada do Senhor. E você vai profetizar isso muitas vezes durante o seu dia, até as cadeias serem abertas, até as prisões da sua vida serem abertas. Todos os dias: eu sou amada do Senhor, eu sou amado do Senhor. Jesus morreu na cruz por mim. Eu sou filho, eu sou filha. Ele te cura, Ele te sara, Ele te liberta. O Senhor te dá uma nova identidade em Cristo Jesus. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos
Eu quero declarar nesta manhã que nenhum demônio do inferno tem poder de impedir esta pessoa de se aproximar de Deus. Eu quero, em nome de Jesus, denunciar nesta manhã tudo aquilo que é malignidade e profetizar que os anjos do Senhor estão cuidando de você, estão ao teu lado, te protegendo, guardando e te livrando de toda malignidade. E eu quero profetizar que você vai viver o melhor de Deus para a tua vida, que o melhor de Deus começa hoje, que coisas são destravadas na tua vida nesta manhã, que coisas são liberadas para você nesta manhã. Tudo aquilo que o diabo fez, Deus desfaz nesta manhã, e o nome dele é glorificado. Aleluia. Aleluia, recebe tudo que Deus tem para você. O teu milagre acontece primeiro com uma palavra. Basta que diga apenas uma palavra. A palavra está sendo liberada deste altar. Ser bênção na tua vida pessoal, emocional, sentimental, afetiva. Ser bênção na tua vida profissional. Ser bênção em todos os teus caminhos. Que o Senhor te guarde e te proteja. Que a sua graça seja permanente sobre a tua vida. E que o seu favor seja notório. Que todas as pessoas que convivem com você possam enxergar a glória de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, na tua graça e na tua paz sobre a vida dos teus filhos. E todos digam comigo amém. Podemos assentar. Nós lemos o texto onde Deus chama Abrão. O nome dele era Abrão e passou a ser depois Abraão. Ou seja, Deus muda o nome dele para pai de multidões ou de nações, para que ele tivesse na boca uma palavra profética. Note isso, como é poderoso. Deus muda o nome de Abrão para Abraão ou Abrahão, para que ele pudesse ter uma palavra contínua de profecia na sua boca. Você precisa aprender a chamar as coisas que não são como se já fossem. Quando a pessoa, por exemplo, está preocupada, ela está se ocupando de alguma coisa que ainda não aconteceu e que possivelmente não aconteça. Então ela está chamando as coisas que não são como se já fossem. Você tem que aplicar o princípio da palavra de Deus da forma certa. Chama as coisas que não são como se já fossem. Começa a declarar todos os dias: eu sou uma bênção, eu sou uma bênção, eu sou uma bênção, eu sou uma bênção. Até você pensar como alguém abençoado, até você sentir como alguém abençoado, até você falar como alguém abençoado, até você agir como alguém abençoado, até as pessoas que estão próximas de você perceberem o quanto você é abençoado. Foi assim que aconteceu com José. José foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Note o que é o favor de Deus. Ele podia ter parado em um lugar terrível, mas Deus preparou uma das melhores casas que tinha para que ele pudesse se abrigar. Deus preparou a casa de Potifar. Ele foi vendido como escravo para este homem. Este homem era importante, poderoso, rico.
E a Bíblia diz que ele começou a cuidar da vida de Potifar, a ponto de Potifar dizer assim: esse homem é diferente, esse rapaz é diferente, tem algo nele. E a Bíblia diz que Deus era com José. Imagina, ele podia estar curtindo uma depressão, ele podia estar maquinando uma vingança, ele podia estar se remoendo na sua amargura, mas não. O favor de Deus era sobre a vida dele, de modo que as pessoas percebiam, e Deus é com ele. Imagina só, meus queridos, que depois ele vai para a prisão, e na prisão acontece a mesma coisa. Ele tinha a chave da cadeia, e a Bíblia diz que o favor de Deus era sobre a vida dele. As pessoas percebiam que Deus era com José, as pessoas sabiam que ele era crente, que ele revelava sonho, que ele era um homem de Deus. As pessoas têm que perceber na tua vida, no teu testemunho, o quanto você se entrega, porque quanto mais você se entrega para Deus, mais luz, brilhante, cintilante você vai ser. Porque não é o nosso brilho, é o brilho dele. Lembra de Moisés, quando ele desce do monte? Ele tem que cobrir o seu rosto, porque brilhava. Jesus estava com Pedro, Tiago, João, teve aquela visão maravilhosa de Moisés, de Elias e tal. O seu rosto brilhava. Moisés cobriu, Jesus não. As pessoas vão olhar para você e vão ver Jesus no teu rosto, no teu semblante. Tudo que você fizer vai ser abençoado, vai dar certo. Você vai ser abençoado ao entrar, ao sair, aonde colocar a palma das tuas mãos, aonde você colocar a planta dos teus pés. E eu quero repreender aqui toda a insegurança que você sente na tua vida. Você pensa, e se não der certo, e se não der certo, e se não der certo? Se Deus é com você, e se você é com Deus, vai dar certo. Você vai romper, você vai prosperar, você vai ser abençoado. E os teus inimigos vão ter que aplaudir o seu sucesso. Deus é aquele que te guarda e te livra de toda malignidade. Os injustos não estão impunes, mas Deus olha para os necessitados, para os injustiçados, para os doentes, para os órfãos e para as viúvas. Nós precisamos, meus queridos, compreender a grandeza do amor deste Deus, para poder viver isso. Então você vai declarar todo dia: eu sou bênção, eu sou bênção, eu sou bênção, eu sou bênção. Mesmo nos piores momentos, quando você tem vontade de dizer: eu sou uma vergonha, eu sou um pecador, eu sou uma maldição, você vai abrir a boca e vai dizer: eu sou bênção, eu sou bênção, eu sou bênção. Tinha um garoto na igreja, viciado, e ele ia lá dar um tapa na pantera. Ele ia lá fumar o baseado dele. Eu dizia: quando você estiver enrolando teu baseado, você vai dizer: eu sou uma bênção. Quando você for acender o teu baseado, você vai dizer: eu sou uma bênção. Quando você estiver fumando, você vai dizer: eu sou uma bênção. Aí ele caiu, ele pensou: puxa, o pastor disse para eu falar, mas não tenho coragem, eu estou aqui no pecado, estou fazendo coisa errada, eu vou dizer que eu sou bênção. Eu não sou bênção, eu sou uma vergonha para Deus. Aí ele pegou lá a maconha, começou a enrolar no papel de seda e dizer: eu sou uma bênção, eu sou uma bênção, eu sou uma bênção, eu sou uma bênção, eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção, eu sou uma bênção. Aí ele falou: pastor, não tive coragem de acender, não tive coragem de fumar. Eu joguei do lado e disse: eu sou uma bênção.
começa a dizer: eu sou uma bênção. O diabo não quer que você saiba disso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você é uma bênção. O marido está brigando com a mulher, aí ela vai estar dizendo: meu marido é uma bênção, o meu marido é uma bênção. O diabo vai dizer: não, ele é uma maldição. Aí você vai dizer: meu marido é uma bênção, meu marido é uma bênção. A mulher está te xingando, você vai dizer: minha mulher é uma bênção. Os teus filhos estão fazendo rebeldia, você vai dizer: meus filhos são uma bênção. Teu trabalho está difícil, aí você vai dizer: meu trabalho é uma bênção. Acontece alguma coisa na tua igreja, você vai dizer: minha igreja é uma bênção, esse irmão é uma bênção, a liderança é uma bênção, meu pastor é uma bênção, tudo para você é uma bênção. Sabe por quê? Você é abençoado. Tua vida financeira de repente não está boa, você vai começar a profetizar: minha vida financeira é abençoada. Eu sou uma bênção financeiramente, eu sou uma potência financeiramente, eu sou próspero financeiramente. Sabe o que vai acontecer? Você vai romper. Vai romper. Chame as coisas que não são como se já fossem. Só que isso não é para você fazer uma vez e parar, 2 vezes e parar, 3 vezes e parar, uma semana, 15 dias, 1 mês. Isso vai fazer parte da tua vida inteira. Me lembro de uma moça, garota de programa. Ela ia para o ponto e ficava lá. Na época ainda fazia ponto. Agora não, né? Tudo pela internet. Ou quase tudo, sei lá. Tem umas que não curtem muito esse negócio de tecnologia. Mas ela ia lá para o ponto dela e ela ficava lá esperando o cliente, dizendo: eu sou uma bênção, eu sou uma bênção, eu sou uma bênção, eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção, eu sou uma bênção, eu sou uma bênção. Ela não tinha sido batizada no Espírito Santo, se desviou da igreja, ela não orava em línguas, mas ela ficava lá: eu sou uma bênção, eu sou uma bênção, eu sou uma bênção. Imagina, está lá de micro saia, está lá de top, está lá no frio, está lá toda montada, não é? Está lá cascavelando, não é? Sou uma bênção, sou uma bênção, sou uma bênção, sou uma bênção, sou uma bênção. Sabe o que foi que aconteceu? Ela começou a orar em línguas. Sou uma bênção, corre, marcha, uricana, lava-se. No meio da avenida. Aí você fala: pastor, não pode ser uma prostituta. Deus se aproxima muito mais do pecador arrependido do que do religioso. Ela foi batizada em línguas. Ela foi para casa chorando. E ela falou: pastor, eu fiquei falando em línguas a noite inteira. Eu dormi, mas era como se eu não estivesse dormindo. Eu continuava a orar no Espírito Santo. Aí ela me procurou. Eu falei: pastor, a minha vida mudou a partir desse momento. Sabe, você fica orando a Deus, dizendo: Deus, tem misericórdia, clemência, piedade, compaixão de mim. Ele já teve. Se é tu uma bênção, você já é uma bênção. Viva como uma bênção, pense como uma bênção, sinta como uma bênção, fale como uma bênção, viva, haja, se comporte como alguém abençoado. Imagina que Deus agarra ela lá no meio da avenida e leva ela para casa. E ela entendeu o que era ser uma bênção. Você tem que compreender isso. Todo dia, acordou, eu sou uma bênção. Aconteceu alguma coisa, aí eu xinguei: pastor, declara, eu sou uma bênção. Pastor, perdi a estribeira, eu sou uma bênção.
pastor, briguei com minha mulher, eu sou uma bênção. Pastor, briguei com as minhas crianças, eu sou uma bênção. Pastor, eu passei lá no boteco e bebi, eu sou uma bênção. Aí você vai fazer esse exercício com a mulher e vai dizer para ela, olhando nos olhos dela, você é uma bênção para mim. Ela vai dizer, você é uma bênção para mim. Eu sou uma bênção para você. Você é uma bênção para mim. Eu sou uma bênção para você. Você é uma bênção para mim. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que eles não vão apenas falar, eles vão viver, porque eles compreenderam que se tornaram aquilo que Deus revelou na palavra. Nós somos uma bênção. Mas a gente tem tendência de ficar falando daquilo que é errado, daquilo que não é certo, daquilo que é complicado, daquilo que é difícil, daquilo que é destoado. Profetiza. Eu amo viver. Eu atendi uma pessoa que ela tinha tentado suicídio várias vezes. E ela dizia, eu só vou sossegar quando eu me matar. Eu tive várias tentativas frustradas. Eu dizia para ela assim, você vai profetizar, eu amo viver, eu amo viver, eu amo viver, eu amo viver, eu amo viver. E ela começou a fazer isso. Eu amo viver a vida que Deus deu para mim, eu amo viver a vida que Deus deu para mim, eu amo viver a vida que Deus deu para mim. E cada vez que ela sofria aquela afronta espiritual, aquela descarga, ela abria a boca e dizia, eu amo viver, eu amo viver, eu amo viver, eu amo viver a vida que Deus deu para mim. Aí chegou um dia no gabinete, ela falou, pastor, eu não quero mais me matar, eu agora quero viver para dizer para as pessoas o quanto a vida é especial. Eu quero dizer para as pessoas que sofrem como eu, aquilo que eu aprendi com você, eu amo viver, 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 eu amo viver a vida que Deus deu para mim. Nessa manhã Deus está marcando você. Você vai para casa hoje diferente como você entrou nesse lugar. E eu quero te falar, Deus vai liberar do melhor da tua criatividade. Pessoas aqui estavam com a sua criatividade bloqueada. Deus está liberando a tua criatividade. Deus está liberando a tua inspiração. Você vai realizar coisas que você tentou e não conseguiu. Deus vai liberar em você nesta manhã a tua iniciativa. Você que tinha perdido a tua iniciativa. Você que estava muito acomodado na tua zona de conforto, escondido nos porões da tua alma. As pessoas olham para você e pensam que está tudo legal, está tudo bem, mas você está vivendo uma depressão. Deus está te arrancando daí. Deus está projetando luz em cada ponto escuro da tua vida. Deus, Ele vai te dar iniciativa. Você vai começar a fazer aquilo que era projeto abandonado, você deixou lá atrás. Sonhos enterrados. Deus está me mostrando nessa manhã nitidamente no meu espírito o que Ele quer fazer na tua vida. Agora você precisa cooperar. Seja cooperador de Deus. Deus quer mudar a tua realidade. Para de ser crente carnal, crente mundano. Para de viver escravo do pecado. Para de entregar a tua bênção por uma tentação, por um pecado. Não vale a pena. Aqui Deus fala para Abraão. Aqui ainda Abrão. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande bênção, e abençoarei e engrandecerei o teu nome,
e ser tu uma bênção. Olha o que está sobre você, o favor de Deus, porque somos filhos de Abraão. A bênção de Abraão também está sobre nós. Você vai ser abençoado e engrandecido. O nome do Senhor vai ser bendito na tua vida. O nome do Senhor vai ser glorificado através de você e do seu testemunho, porque você é uma bênção. Aí Deus diz para Abraão, naquele momento talvez ele não tenha entendido, tudo que Deus queria era tornar ele numa bênção. Tudo que Deus quer é tornar você numa bênção. Se tu uma bênção.